Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, e novamente aqui nós estamos pedindo licença para entrar na vossa casa, sempre trazendo novidades. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produtos farmacêuticos. Estamos recebendo uma pessoa que tem mais de 30 anos no ramo e vai nos explicar um pouco a diferença de um remédio genérico, de um remédio não genérico, enfim. Vai nos dar dicas preciosas aí para vocês poderem entender melhor o que significa toda essa questão de genérico, enfim. Boa noite, meus pares. Tágira, meu amigo Fred, Frank, Flaviano, Carol, Gráucia, boa noite. Gráucia, minha querida Gráucia. Silvio Santos mandou um recado aí, ô Frank. Exatamente. Vai, Frank. Boa noite a todos. Bom, o Silvio também acompanha o acerto de contas do nosso querido Marcieri. Frank, você vai nos alegra aqui nos bastidores. Bom, quem vai apresentar o nosso convidado de hoje? Fábio. Fábio, vamos lá. Muito boa noite, Marcieri. Boa noite a você que está em casa. O acerto de contas sempre tem essa proposta de trazer para o debate informações preciosas para o dia a dia de você que está em casa. E hoje nós vamos falar sobre essa lida diária que é o ramo de farmácia, né? A diferença dos remédios, dos genéricos para os remédios de laboratório, essa disputa dos laboratórios, essa questão também dos preços, né? O Álvaro vai falar um pouco aí sobre todas essas questões, essas relações, para que a gente possa ter aí dicas importantes na hora de adquirir o seu remédio, na hora de adquirir o seu suplemento, que é também um tema muito em voga, muito debatido aí no dia a dia na sociedade. Álvaro Lins, ele é empresário desse segmento, mais de 30 anos de farmácia, desse mercado, vai falar um pouco para a gente, Marcieri, sobre dicas importantes. Muito importante. Ele é jornalista também. Também jornalista, sociólogo. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, fiquei na dúvida aqui na sua fala. O remédio genérico não é feito em laboratório, não? É feito em laboratório, mas remédio... existe. Mas senão o público lá em casa mas esse cara é doido, é? Tenha calma que o nosso convidado vai explicar as diferenças. Ah, mas peraí, a diferença do genérico e do não genérico, mas todos são feitos em laboratório, não é isso? Álvaro Lins. Boa noite, obrigado por nos receber. Em primeiro lugar, quero desejar uma boa noite a todos vocês. É uma honra estar fazendo parte desse programa, né, tão conceituado, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu tenho, na verdade, não são 30, são 40 anos de indústria farmacêutica, né? Então, estou completando agora em maio, né, 40 anos de indústria farmacêutica. E aí, na verdade, eu participei, trabalhei em algumas multinacionais, alguns laboratórios nacionais. Com 20 anos eu comecei, pode falar o nome dos laboratórios? Claro, pode. Beleza. Comecei com 20 anos no laboratório Achei, né? Um laboratório nacional. Hoje é um dos maiores laboratórios nacionais da indústria farmacêutica. Eu trabalhei na Ródia também, né? Que hoje é o laboratório Aventes. Então, no Achei eu fui propagandista, né? Com aquela pasta lá, com as amostras, visitando os médicos, né? Aí eu fui propagandista, fui supervisor, fui gerente do Achei, saí, fui para a Ródia, fui propagandista, supervisor, gerente de contas, fui para a SmithKline Beecham, que hoje é a GSK, o laboratório do Sonrisal, né? E aí lá eu fui gerente regional Norte e Nordeste, da Bahia ao Acre. Então, esse tempo todo, né, foi um tempo que eu tive equipes, né, fui ligado a equipes. E depois eu segui a carreira solo. Então, lá em Recife, montei uma distribuidora, montei também farmácias, né, e a gente passou um tempo e veio aqui para o estado do Ceará. Então, eu estou nesse ramo aí há 40 anos e estou à disposição para responder e tirar as dúvidas que vocês tiverem, né? Muito bom, muito interessante. Tem várias dúvidas, né, que envolvem esse mundo farmacêutico, o mundo dos remédios. Isso começou com Rockefeller, é isso? Essa história? Na verdade, tiveram vários personagens dentro
né, da Mas indústria me parece que o farmacêutica. cara que realmente desenvolveu mesmo de forma agressiva essas questões dos remédios foi Rockefeller. É, exatamente, porque, na verdade, as descobertas foram descobertas importantes que foram os antibióticos, né? Então, foi dessa época aí... E você, Álvaro, você acredita que tem essa questão de... Porque existem vários comentários, olha, descobri a doença do câncer, por exemplo, aí o cara morreu. Existe essa possibilidade no mundo farmacêutico? Olha, na Olha, verdade... eu estou te perguntando, é uma opinião sua, pessoal, você não pode afirmar nem eu. Mas existe muito esse viés aí no A mundo máfia, né? farmacêutico, Diz que é a máfia dos na laboratórios. verdade, assim, a gente sabe que existem doenças que podem ser fabricadas, digamos assim, em laboratórios. Então, existem muitos países que têm interesse em divulgar doenças para que a indústria farmacêutica ganhe com isso. Só que, assim, na minha opinião, eu acho que isso é um mito. Né? Na minha opinião, né? Você pediu minha opinião Claro, pessoal. sua opinião. Então, eu sempre trabalhei ligado à indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica ela tem um setor de pesquisa. Por isso que existe o produto similar, existe o produto genérico, existe o produto de marca. Então, assim, a indústria farmacêutica ela investe muito em pesquisa. Então, por exemplo, principalmente as multinacionais. As multinacionais ela investe pesado em pesquisa. Então, existe uma coisa chamada lei de patente. Então, isso é que regula. Porque se não existisse a lei de patente, o laboratório não teria nenhum interesse em pesquisar, porque a pesquisa ela é muito cara. Então, o laboratório ele pesquisa porque quando o Cara, é demorada, né, também? É demorada também. Então, quando o laboratório ele pesquisa e ele descobre uma molécula, uma substância, pela lei de patente, ele pode explorar essa patente com exclusividade durante 10 anos. Antigamente eram 20 anos. Então, hoje são 10 anos. Então, o produto que a gente chama o produto de marca, o produto que a gente chama também, assim, no ramo farmacêutico como produto ético, é o produto que o laboratório desenvolveu. Então, ele pesquisou, descobriu a molécula e lançou no mercado. Aí, como ele tem 10 anos de exclusividade, esse produto ainda não foi quebrado a patente dele. No segundo momento, quando passam os 10 anos, aí a patente é quebrada. Aí, nesse momento, os outros laboratórios podem copiar. Entendeu? Aí, pronto, o laboratório perdeu a patente e até então o produto, normalmente, ele é muito caro, porque só quem tem é o laboratório. Então, ele cobra caro. Depois que quebra a patente, o preço reduz. E entra no conceito da concorrência, né? Aí Perfeito. entra a Que máfia. existe, né? Aí entra aqui, nós estávamos falando, né? É muito estranho porque deveria ser para a humanidade, né? Exatamente. Né? Deveria Pra ser. humanidade. Se não tivesse no meio o capital, né? É o capital. Que é o por isso que- que eu te perguntei no princípio. Tem várias histórias, nós vemos histórias aí que o cara que inventou o carro movido a água também sumiu, não foi, Tadila? O cara que criou... Tem aí uns 2 ou 3 médicos aí que achou a cura do câncer. Porém, De repente sumiram. Né? morreram os 3, de repente, né? Então é muito... o capitalismo é um negócio muito pesado, muito forte, Exato. né? Realmente, sim. Quando a gente vem para essa discussão, e aí já falando do nosso dia a dia, do cotidiano popular, no governo FHC foi criada a lei do genérico, do medicamento genérico, né? E aí existe essa confusão muitas vezes. O genérico, o preço é bem inferior do que o remédio tido de marca. Só que a fórmula é a mesma, é assim? Olha só, como eu falei, quando perde a patente, normalmente o preço cai, porque entra a história da concorrência. Então, todos os outros laboratórios podem copiar e, com isso, começa a concorrência e o preço faz parte desse jogo de concorrência. Agora, qual é a diferença? O produto genérico, ele é exatamente igual ao que foi pesquisado. Então, ele passa por um teste de bioequivalência. Ele tem que ser todo igual. Ele tem que ter, se for em cápsula, se for em comprimido, quantas miligramas, absorção, tudo tem que ser exatamente igual. Então não tem diferença. Não tem diferença, é exatamente igual. Porém, quando abre a patente, alguns laboratórios copiam, mas não exatamente igual.
não fazem o teste de bioequivalência. É isso que eu queria te perguntar, né? Eu trabalhei na área da saúde mais de 30 anos, né? E a gente percebia que alguns remédios, eles faziam efeito. E o mesmo remédio, em alguns laboratórios, eles não surtiam efeito. E eu quero saber se essa lei que foi criada do genérico, quem fiscaliza, como é que fica? Porque isso é verdade. Porque tem muitos laboratórios, não sei se você lembra uma época que teve aquelas pílulas anticoncepcionais de farinha. De farinha. Sim, Entende? lembro Onde disso. muitas mulheres engravidaram tomando o antibiótico porque as pílulas eram de farinha. Está passando atualmente uma novela que explora esse tema hoje, onde o cara fica milionário vendendo remédio de farinha, remédios bons. E tem outra questão, Álvaro. Por exemplo, alguns remédios para próstata, ele está sob exclusividade de um laboratório. E daí, quando você vai no balcão da farmácia, se você só chegar lá e apresentar uma receita, ele é 500 e poucos reais. Aí você diz assim, eu quero o desconto do laboratório. Muitas pessoas não sabem. Você pede lá no balcão e diz, eu quero o desconto do laboratório. Então, o balconista faz o seu cadastro e você, de 500 e poucos reais, você chega a pagar 190, um remédio que é essencial para a saúde. Como é que é isso? Como é que isso é regulado? Tem o desconto do laboratório, tem o desconto do balcão, porque muitas vezes você vai na farmácia e diz, eu quero o desconto do laboratório. Desconto do laboratório, tá, o Dutan, que é para próstata, tá 500 e poucos reais, vamos supor. Aí do laboratório sai por 220. Ainda tem o desconto do balcão. Como é que funciona essa engrenagem aí? Onde todo mundo ganha e o consumidor, se ele não for bem esclarecido, ele perde. Tá, vamos dividir aqui em duas partes, tá? A primeira parte eu vou falar aqui sobre a questão do preço, né? E a questão dessa história que você falou, né? Dessa novela que explora muito isso. Quem regulariza, quem fiscaliza isso é a Anvisa. Então, ou seja, os laboratórios eles são muito fiscalizados. Então, esse mito de farinha e tal, isso é uma coisa que é difícil acontecer. Lógico, já aconteceu, né? Pode acontecer, mas a fiscalização é muito grande, né? Hoje é mais rigorosa. É muito rigorosa. E o que é que acontece? Como eu falei, quando o laboratório ele pesquisa a molécula e ele descobre, ele explora durante 10 anos, depois quebra a patente. Para que você tenha um produto exatamente igual, você tem que fazer o teste de bioequivalência, né? Você tem que apresentar isso para a Anvisa. Esse teste de bioequivalência ele é muito caro. É um teste assim que é muito caro. Só quem consegue fazer esses testes são grandes laboratórios. Os pequenos laboratórios não têm recurso para estar fazendo o teste de bioequivalência em todos os produtos. Mas deveria ser uma exigência. Porque, vamos lá, vamos entender aqui. O laboratório investiu milhões, bilhões lá para desenvolver o remédio. A patente fica para ele por 10 anos, exclusividade. Depois de 10 anos está te dando já a solução para aquele tratamento, tá certo? No mínimo que você tem que fazer para ter o genérico ou cumprir ou entrar numa concorrência, cumprir que seja, né? igual, né? Eu penso assim, por isso que eu falo, o Brasil é um negócio impressionante. Teste de qualidade, Quer dizer, né? Não, da bioequivalência. Da equivalência. Conter Porque os assim, mesmos vamos lá. princípios, né? Vamos lá, quer dizer, o cara que não faz o teste de bioequivalência, ele vai lançar o remédio do mesmo jeito. Aí é onde está a diferença. Veja bem, existe o produto de marca, que a gente chama ético, na indústria farmacêutica. Mas isso não é roupa, pô. É saúde pública. Aí tem o genérico, certo? O genérico e tem o similar. Olha só, aí é onde entra a brecha. Na lei, a gente sabe que tem brecha. Uma brechinha. Tem uma brechinha, né? Aí o advogado trabalha em cima disso. Na indústria farmacêutica também tem essa possibilidade. Você pode lançar um similar. O nome é similar. Ou seja, ele não é igual. Ele é similar, ele é parecido. Então, ou seja, o produto que a gente É aí que mora o perigo? É aí onde mora o produto mugambo. BO, que a gente chamava, que era produtos bonificados antigamente. Você comprava um e ganhava 5. Né? Que aí depois o pessoal falava, BO é bom para otário. Tinha isso aí também.
Então é o seguinte, o produto que é similar, ele também é fiscalizado pela Anvisa. Então o que é que você faz? Antes de você lançar o similar, você tem que mandar para a Anvisa o seu projeto de lançamento. Então, por exemplo, essa molécula aqui, ela tem 50 miligramas. Aí eu vou lançar um similar, ela não tem 50 miligramas. Tem ela 48. Tem 48, mas pode, porque a lei ampara. Então você pode lançar um com 48, ele não é igual o de marca, ele é parecido. Por exemplo, um é cápsula, eu posso lançar ele comprimido, ou ele é comprimidos, eu posso lançar cápsula. Então, desde que ele seja parecido, ele é um similar, mas aí é que É um tá. trans. Pronto. É por aí o caminho. É remédio trans. Carol, Boa noite, Maciel. Aliás, não, então, você deixa não eu falar um respondeu. negócio de trans, que eu arrumei uma solução para esse negócio de... Porque existe uma briga aí, né? No banheiro do trans não pode, mas não pode. Aí o pai da menina, por exemplo, que nem eu, não quer. Aí tem aquele negócio que pode, aí é homem, mas não é homem, é mulher. Eu já sei. De vez de colocar na porta dos banheiros, ele e ela, né? Vamos colocar assim, com ovos e sem ovos. faz sentido, Pronto, faz aí sentido. o cara pode ser trans, por exemplo, com ovo é Vamos aqui. entrar com a proposta de lei, Vamos Marcelo. entrar com a proposta de lei, com ovos e sem ovos. Porque, oh meu Deus do céu. Aí agora vem com essa história do remédio. Eu sabia que ia chegar aí no trânsito. Porque Chegou eu já no Mugango. escrevi aqui o... Fiz essa graça aqui. Vamos lá, Carol. Vamos lá, boa noite, Maciel, boa noite, meus pares, boa noite ao entrevistado. Falando aqui um pouquinho ainda do genérico, né? A indústria farmacêutica, ela tem um marketing muito pesado com os médicos, né? Porque eu cuido de idosos e todos os médicos dos meus tios, na hora de passar um remédio, falam assim, não compre o genérico. Compre o de marca. Porque o genérico tem 70% menos, 60% eficácia do que o de marca. Então, você falou aqui que o genérico é exatamente igual ao de marca e tem o similar, que ele pode ser ajustado, né? Porque uma vez eu tomei um similar por conta do peso, o meu médico deu uma dosagem um pouco maior do que a que deveria dar por conta de ser similar. Mas a gente não é instruído com isso e os próprios médicos, né, indicam o de marca, né, digamos assim. Então, eu acho que por que os laboratórios também não fazem esse mesmo marketing junto aos genéricos e ao similar, dando soluções para o uso, facilitando para a população, né, para ser acessível e ser mais? Porque se o similar e o genérico é mais barato e tem o mesmo efeito, o de grife deveria ser mais barato, porque eu acredito que o certo da medicação é a acessibilidade, né? Se o remédio foi feito para as pessoas terem acesso a se tratarem. Não sei se eu posso falar dessa forma, mas primeiramente desejar uma boa noite a você. Pode, aos porque a gente nossos sabe que é colegas. verdade. Se for mentira... Porque se tornou um comércio que, infelizmente, detona com quem não consegue comprar um remédio. Muitas vezes entra no pedido judicial e aí a justiça autoriza, mas mesmo com o pedido da justiça autorizando, a pessoa morre porque não é atendida, mesmo com o pedido judicial. Então, tornou-se uma situação complicada, mesmo que seja uma medicação de grife, mas o intuito é chegar à população. A Constituição é permitida, na Constituição é garantido o direito à saúde, mas, infelizmente... Aqui nesse país se garante tudo. Mas Pra a garantia está no quem papel. investir? Letra fria da lei, tá tudo garantido. Para que investir tanto em pesquisa se a população não vai ter acesso à medicação? É triste. Essa E situação você, como o Álvaro colocou aqui, não estou falando de você, tá, Álvaro? Mas é como você colocou. Um remédio de marca, ele custa R$1.000. Um genérico custa R$100. Então, no R$1.000 está lá. Já está computado esses pontinhos para o médico que for receitar para ir para Miami. Estou dando um exemplo. Mas é isso que acontece. Nós sabemos disso. É indicação de exames, é indicação de laboratórios. Tem esse lobby. Né? Isso é uma coisa que precisava se acabar, né? Então, é E muito o lobby importante. é muito forte, esse lobby é Você muito sabe forte. disso, né, Gal? Você trabalhou Sei. com regulação O lobby é mesmo, muito né? forte, os médicos ganham viagem, sim, eles ganham computadores, né? Eles ganham muita coisa, porque quando vai fazer, o Álvaro deve saber, os laboratórios ele tem as áreas deles, né? Então, eles recolhem aquelas receitas, muitas receitas, tem o nome daquele médico. Então, ele já sabe que aquele médico Exatamente. fez tal Vai pontuação, pontuar. então ele
ele já pode ganhar a viagem dele para Miami. Oi, vai né? ganhar o brinde. E aí, hoje, como é que está esse lobby? Porque é o seguinte, na Constituição diz, a assistência social é de quem dela necessita, mas a saúde é de todos. E como é que está esse lobby Eu hoje? vou perguntar assim, é mentira, Terta? Olha só, deixa eu Deixa ele esclarecer. Mas você não vai querer escapar da Não, realidade não. aqui, não, que Eu vou- nós Tem que frita falar. você, hein? Até porque essa informação é muito importante, né? População, o genérico é exatamente igual. Não compra. Mas eu não quero Isso é colocar claro, isso isso é nesse, claro. nesse Olha. bico de sinuca, entendeu? Mas é assim, que tem, pô. Cara, ninguém aqui ninguém é criança aqui. Nós sabemos que tem. Eu até acho que pode ter. Vocês querem saber a minha opinião? Eu até acho que pode ter. Desde que, primeiro, se tratasse... esclareça, né? Não, Que tenha a se informação tratasse correta. da população. Ela tem a opção de escolher. Porque eu acho até assim, de um profissional da saúde, né? Compre esse ao invés desse, né? Não era para ser. Fica feio. Fica feio, né? Porque um profissional da saúde Não tem que é. velar a vida. A sua colocação foi bem interessante, porque é o seguinte, as pessoas confundem produto genérico com produto similar. Então, quando diz assim, não vou usar o genérico porque o genérico não funciona, aí talvez esteja fazendo um comparativo com o similar. Aí eu concordo, porque muitas vezes o similar ele não tem a quantidade de substância necessária para tratar a patologia que o médico prescreveu. E por isso que o médico diz assim, olha, não compre similar. Por quê? Para não correr o risco de comprar uma miligrama diferente. Porém, o genérico eu posso afirmar aqui para a população, ele é exatamente igual. Inclusive, por exemplo, a minha mãe, o médico passou, ela só quer aquele que o médico passou. Eu falo, mas mãezinha, eu tenho 40 anos de indústria farmacêutica. A minha vida toda trabalhei com isso. Tome o genérico que é mais barato, mas ela não toma, ela só toma o que o sinal médico que passou. você não é um bom filho. Ó. Precisa avaliar isso aí. Mas que você vê, tanto é que Não, para isso minha aí é o mãe... lobby Aquela que é história, Pra é o minha santo de mãe- casa É não faz muito forte, milagre. é verdade. O lobby Para é minha mais mãe, forte. eu falo, tome o genérico, porque eu tenho essa convicção. Eu sei que o genérico... Ela disse, não é ele médico, Exatamente. eu vou porque o médico Não, passou. pelo meu médico. Eu vou fazer um comentário aqui, e eu acho muito desagradável isso, porque um médico de verdade que se propõe a cuidar das pessoas, né? Que se propõe a salvar vidas, deveria deixar essa viagemzinha de Miami de lado. Eu posso até falar sobre isso depois, tá? Até por uma questão ética, né? De princípio, né? Porque um médico ganha bem, ele pode comprar sua passagemzinha e viajar, né? Mas você quer falar o quê, Rafa? Eu queria só falar sobre a questão do marketing farmacêutico, né? Porque vocês têm que entender o seguinte, que a indústria farmacêutica ela é uma empresa. Ela é uma empresa que vive de lucro. Nós Veja bem, eu entendemos perfeitamente. estou fazendo o contraponto, tá? Estou falando, defendendo a indústria, né? Pelo que eu trabalho e que trabalhei a vida toda. Então, a indústria, ela vive de lucro. Então, assim, ela não é uma entidade filantrópica. Então, a gente tem que entender que as pessoas que estão por trás, elas estão pensando no lucro. Infelizmente, é assim que funciona. Por ser uma empresa e por ela trabalhar em cima de lucro, ela tem as suas estratégias. Né? Então, eu não estou falando que isso aqui é certo ou errado, eu estou falando como funciona. Não, você já está falando que é errado. Quando você fala, eu não estou falando que aqui é certo ou errado, você já está falando que é errado. Então, pronto. Aí, Certo. continuando. Mas né? são as estratégias, Não né? me comprometa. É, Veja bem. a questão é, Tem Álvaro, outra você, pergunta, já te interrompendo, mas assim, nós estamos falando aqui de uma questão de ética. Ética não tem meio termo. Não tem eu vou ganhar o dinheiro, preciso ganhar o dinheiro, porque é isso, porque é uma indústria, dá lucro. É a mesma coisa de eu falar assim, sou um candidato. Quanto você quer para votar em mim? Isso é uma situação, eu posso propor isso para você. Ou eu posso propor para você o seguinte, meu projeto é esse, para melhorar a tua vida. Agora, dinheiro não vou te dar nenhum, eu sou o mesmo candidato. Então, o que nós estamos discutindo aqui são formas de abordagem que eu não concordo. Perfeito. Né? Mas nós temos que ganhar. Então vamos comprar o juiz para apitar na hora que o cara estiver na frente com o goleiro para bater a bola, não para dar o impedimento. Mais ou menos isso. Então, isso precisa acabar. Isso deveria ser proibido Agora, já tem aí lei pra entra isso. aí entra a questão
ética que eu falei aqui, que eu pronunciei aqui, de que cada cabeça de cada médico que se propôs a salvar a vida, precisa parar desse negócio de receber pontuação. E você sabe que isso existe, desde que o tempo é tempo. Deixa eu pontuar isso aqui, tá? Para ficar bem claro para a população, para a gente poder ter os dois lados da moeda, né? Comprar o genérico, a população comprar o genérico. Não é isso que eu vou falar em relação à visita médica. Como era que era feita a visita antiga? A gente tinha muita amostra grátis e a gente visitava o médico e a gente deixava um início de tratamento. O médico utilizava aquele início de tratamento e ele fazia a própria avaliação dele e via se o medicamento realmente correspondia às necessidades dele. O tempo foi passando e o propagandista ele foi passando a ser, ao invés de propagandista, que o nome diz era uma propaganda, né? Que a gente falava assim, doutor, produto tal, age inibindo a síntese do ergosterol, que é a substância responsável pela normalidade da membrana celular do fungo. Com a falta do ergosterol, aumenta a permeabilidade da membrana e tal. Veja como é uma propaganda. Hoje, o propagandista ele é um consultor. Ele chega para o médico e conversa. Doutor, o senhor está precisando de algum tratamento para o seu paciente, etc. Então, o que acontece? Dentro desse marketing farmacêutico, existe o quê? Os eventos. A Gláucia deve ter participado de muitos eventos, né? A Gláucia trabalhava nessa área. E aí o seguinte, nesses eventos o laboratório investe, ele investe no médico. Então o que é que ele faz? Ele monta um grande evento, traz pessoas de vários países, catedráticos, para poder preparar os médicos. Os médicos muitas vezes participam desses eventos através da indústria. A indústria manda o médico lá para participar desse evento, para que ele traga conhecimento para poder beneficiar as pessoas que ele trata. Então tem esse lado também. Então, muitas vezes, não é dar uma passagem para o médico ir passear. É dar uma passagem para o médico ir trazer conhecimento para o Brasil, por exemplo. Ele vai para o exterior e traz conhecimento. Então, assim... Desde que ele venda o remédio de marca. Aí, lógico que se o laboratório investe, né, o laboratório ele ajuda um pouquinho. Senão você não vai. Existe um investimento. Você é um empreendedor nato, você sabe o que é isso. Cara, isso é sacanagem, velho. Vamos lá. Desculpa, Glaucia. O que eu acho é que essa política que mercantiliza a saúde e que torna a saúde uma mercadoria onde só tem acesso a produtos de qualidade quem tem o capital, eu acho que isso é uma coisa desumana e cruel, porque a própria Constituição diz que a saúde é direito de todos, a assistência social de quem dela necessita. Existem os remédios de alto custo que é dado pelo governo. Dado é assim, não é dado porque o governo é bonzinho, é porque nós pagamos impostos e os nossos impostos se revestem em benefício para nós. Agora, Álvaro, é o seguinte, é muito confortável para os grandes laboratórios, eles vivem numa farra. Sabe por quê? Porque eles vendem muito, eles ganham rios de dinheiro e eles não estão nem aí para a população que está morrendo por não ter acesso àquela medicação, né? Então, eu acho que deveria existir uma política de maior acessibilidade. Nos congressos, atualmente, né? Como é que está essa questão? Que uma série pontuou muito bem, a questão ética. Mas eu estou falando em termos de lei, de acessibilidade para a população mais pobre, ter acesso ao tratamento do câncer, ter acesso ao tratamento de Parkinson. O tratamento de Parkinson é um tratamento que é de alto custo, que muitos pacientes chegam a tomar 10 medicações por dia e que o governo só disponibiliza 2, mais ou menos. Como é que é feito essa negociação? O capital ainda é o que fala mais alto? Eu estou fazendo essa pergunta, já sei a resposta, mas gostaria de te ouvir. Na verdade, como eu falei... Álvaro, eu vou pedir licença para você. Não, fica à vontade. Nós vamos encerrar o primeiro bloco, voltamos já, você faz essa resposta aí. Fiquem ligados, voltamos já. Sei que lá.